Uma pesquisa coordenada pela Rede de Pesquisa Solidária, com base nos dados do SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, demonstrou que, proporcionalmente, líderes religiosos foram os profissionais que mais morreram de Covid no ano de 2020. E o que isso tem a ver com direito? Tudo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa estatística triste, mas que não deixa de revelar sob certos aspectos o quão importante é para uma democracia a questão da laicidade, do Estado ser laico. Antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, de nenhum dogma. Não é sobre isso o vídeo de hoje. A nossa Constituição garante, ela protege como direito fundamental a liberdade religiosa, que é, inclusive, uma cláusula pétrea. Só que essa mesma Constituição, ela veda à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, subsidiar ou prestar auxílio a essas entidades e ainda mais, ela veda a relação de dependência ou aliança, salvo em algumas exceções de interesse público. Só uma coisa, não vamos confundir o que é a União, que é uma pessoa jurídica do Brasil, que não pode, estabelecer alianças, com o presidente ou outros políticos que são pessoas físicas. Por mais que essas alianças possam ser até objeto de crítica e tal, elas não são vedadas, tá? E o que é que a mortalidade de líderes religiosos tem a ver com o Estado, com a laicidade do Estado? Se a gente parar para pensar de uma forma mais holística, mais universal, a gente vai ver que tem tudo a ver. Mas antes de continuar, aqueles recadinhos básicos de sempre. Eu me chamo Tássio, eu sou servidor público e faço divulgação científica do direito aqui no YouTube. Eu também estou em outras redes sociais e você pode encontrar elas no comentário fixado que estará aqui abaixo. Eu peço para vocês me seguirem lá no Insta e no Twitter para mim poder crescer nessas redes e amplificar o nosso trabalho. Nós também temos um grupo no Telegram onde nós trocamos altas ideias, memes, críticas, sugestões, enfim. Fica aqui o convite para que você também participe desse nosso grupo lá. O link vai estar aqui também, tá no comentário fixado. Bom, continuando então, a influência da sociedade e da religião, ela é inegável dentro do direito. Muitas das construções legais, inclusive os crimes, foram trazidos de dentro do direito pela moral religiosa. Mas cada vez mais estados e seus ordenamentos jurídicos têm buscado se pautar por critérios cada vez menos religiosos e mais éticos ou científicos. Ou melhor, mais éticos e científicos. Isso significa que tudo que tivemos está errado desde sempre? Não, de forma alguma. Há muita convergência de valores entre os preceitos religiosos, morais, assim como também dos científicos. Mas tem muita coisa que ainda não se mistura. E a ciência aqui nesse ponto, ele tem um papel crucial de ter se tornado uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento das sociedades em todos os seus aspectos, culturais, econômicos e especialmente também no campo da saúde. Graças ao avanço da ciência, a descoberta da penicilina, o desenvolvimento das vacinas, entre muitos outros avanços da medicina, é que nós podemos hoje ter uma expectativa aí que ultrapassa os 75 anos de idade. Para você ter uma ideia, há 101 anos atrás, quando nós tivemos um censo demográfico lá em 1920, a expectativa média do brasileiro era de menos de 35 anos. Que baita diferença, hein? Pautar as políticas públicas de um país pela ciência sempre vai concorrer, sempre vai colaborar para que aquele país tenha um melhor desenvolvimento social. E isso também é eficiência. E a nossa Constituição, lá no seu artigo 37, diz que a eficiência deve pautar as escolhas e a forma de governar dos nossos representantes eleitos, seja do executivo, legislativo e até mesmo do judiciário, tá? Infelizmente, nós vivemos um período muito triste, um momento em que vários conspiracionistas e negadores da ciência conseguiram, muito na base dos fake news, chegar ao poder com promessas milagrosas de resolver todos os nossos problemas. E para piorar ainda mais a situação, tipo, ironia do destino mesmo, nós fomos sofrer uma pandemia justo agora, nesse momento em que essas pessoas estão no poder. E são exatamente essas pessoas que, por traços do conservadorismo, eles agridem a ciência o tempo todo, ao mesmo tempo em que estão abrindo espaço para políticas públicas pautadas por dogmas religiosos. É só pensar, por exemplo, em como o governo lida com a questão da gravidez precoce ou mesmo com a questão de aborto.
Aspectos científicos, tanto da medicina quanto da psicologia e da sociologia, são descartados em prol de uma política pública que parece ter saído de Gilead, lá do conto da Aya. Felizmente, muitas pessoas resistem a esse tipo de política pública, e é só perceber que, pelo estudo que nós falamos lá no começo do vídeo, a taxa de mortalidade entre profissionais da saúde que estavam ali na linha de frente lidando com o coronavírus foi praticamente a metade da taxa de mortalidade dos líderes religiosos. Pessoas que estiveram perto praticamente o tempo todo ali do vírus e ainda assim, graças aos cuidados que a ciência sempre divulgou, uso de máscara, álcool e gel e o distanciamento social, entre outras medidas, conseguiram fazer com que essas pessoas tivessem uma taxa de mortalidade bem menor. Isso significa que toda liderança religiosa é um negacionista da ciência? Não, de forma alguma. Há muita liderança religiosa consciente. E mais do que consciente, sabem que a questão da saúde pública é pautada pela ciência, pelo conhecimento e pela razão, não pela fé. Isso não exclui ou afasta a fé dessas pessoas. Só que a fé, ela não extrapola para essas pessoas o limite do campo do fanatismo. Por outro lado, esse dado não deixa de nos mostrar que, de certa forma, trata-se ainda de um grupo que encontra uma maior resistência às orientações da ciência, e o resultado tá aí. A laicidade é fundamental para manter o Estado nos trilhos. Ela não exclui a religião, e é por isso que cabe aqui ressaltar o mérito do julgamento do STF sobre a questão da liberdade dos cultos e as restrições durante a pandemia. A decisão do STF, ela está de acordo com a vontade da Constituição, né, onde nós temos um conflito que é temporário, precisamos lembrar, entre o direito do culto religioso e o direito à vida. E quais são os critérios que devem pautar a atuação do Estado nesse caso? A ciência. E o que a ciência diz? A ciência diz que a aglomeração em lugares fechados e tudo aquilo mais é sim um risco à sociedade. Logo, o STF entendeu que as restrições à presença das pessoas no culto, ela é constitucional. Agora, e o nosso governo federal, hein? Esse mesmo governo que já acumula mais de 600 mil mortes, das quais mais da metade poderia ter sido evitada se a ciência tivesse sido ouvida, o que esse governo fez na questão dos cultos? Ela enviou o advogado-geral da União para defender o dogmatismo religioso disfarçado de liberdade para tentar afastar ou invalidar a ciência. O mesmo advogado-geral da União, terrivelmente evangélico, que depois foi indicado para o STF. Gente, nenhuma liberdade é absoluta e eu vivo falando isso aqui no canal pra vocês. Todas as liberdades são balizadas pela Constituição. Se amanhã ou depois quiserem, sei lá, sacrificar os primogênitos de alguém em nome de uma liberdade religiosa, vocês vão achar que isso é realmente uma liberdade? Gente, pra terminar, eu só quero deixar registrado aqui que essa pesquisa ela estará ali no comentário fixado, caso vocês queiram lá conferir e dar uma olhada nos outros dados, tá? Eu vou ficando por aqui. E só quero lembrar vocês que se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, você pode curtir, caso você não tenha curtido ainda, você pode comentar e você pode compartilhar. E se você quiser nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo que nós estivemos fazendo aqui, você pode se tornar um membro do canal, o botão vai estar aí embaixo, ou então você pode fazer um Pix de qualquer valor. A chave é essa que eu vou deixar agora no final do vídeo e também estará ali no comentário fixado, beleza? Eu vou ficando por aqui então e um grande abraço a todos.